Olá a todos, amadas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Estela, eu sou uma das trabalhadoras voluntárias do CAE João de Camargo e hoje trago para vocês algumas reflexões com o tema Os que têm puro coração. Para isso, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, os itens de 1 a 10. E também em uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 918. É muito conhecido por muitas pessoas que Jesus retrata o símbolo da pureza de coração à infância, às crianças, né? E por que ele traz esse exemplo? Porque para ser puro de coração é necessário também ser simples e humilde, algo que é tão comum nas crianças, né? Até porque a simplicidade e a humildade são o oposto do orgulho e do egoísmo. É tanto que é muito difícil a gente ver crianças guardarem rancor, né? Elas brigam, se desentendem e não passa nem muito tempo e logo elas estão lá brincando juntas de novo, né? É tanto que se algum adulto toma partido, depois fica ruim para os adultos que levam aquilo a ferro e fogo. As crianças nem lembram disso. Mas, apesar desse exemplo, né, voltado por Jesus se referindo às crianças como a concretização da pureza de coração, primeiro que é importante a gente lembrar que todos nós já fomos crianças um dia e ainda por muito tempo podemos ser considerados como crianças espirituais. Então, por que não usar de tudo isso para purificar ainda mais o nosso coração? Para a gente poder purificar o nosso coração, é fundamental a gente se atentar aos nossos pensamentos. Por quê? Também tem uma outra passagem que Jesus fala que mais importante do que o que entra pela boca é o que sai da boca, né? Então, por muito tempo, falava-se da questão, né, de algumas regras, especialmente ligadas até questões de higiene, né, de que tem que sempre por exemplo, lavar as mãos, né, para fazer determinadas ações. E é claro, a gente já sabe, né, até pelas questões do Covid, do quanto que é fundamental esses hábitos externos de higiene, né, nos evitam aí uma série de males, mas tão importante quanto a gente lavar as nossas mãos é a gente buscar limpar o nosso coração. E é limpando o nosso coração, purificando ele, que a gente vai conseguir também fazer com que só saia da nossa boca boas coisas. Por quê? O mais interessante seria que a gente tivesse uma coerência entre o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente fala, né? Por isso que é tão importante a gente vigiar os nossos pensamentos. Porque na medida em que eu tô vigilante, quando eu começo a pensar em alguma coisa que vai na contramão daquilo que a gente sabe que são as recomendações de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, a gente pode muitas vezes rever e tentar transformar o nosso pensamento. É claro que isso não é fácil, não é rápido e muitas vezes está longe ainda de ser automático. Mas se a gente fica atento, do mesmo jeito que a gente colocou um monte de automatismos que não são tão benéficos e adequados para o nosso dia a dia, por que não a gente tentar aí automatizar uma coisa boa? E como que a gente pode tentar, então, deixar os nossos pensamentos cada vez mais sintonizados com o bem? Sempre procurando seguir os exemplos do que Jesus falava, né? Tanto que se a gente parar para pensar, para a gente ir em busca de alcançar isso e de purificar o nosso coração, a gente pode tentar aí pensar em alguns itens que são indispensáveis para isso. Primeiramente, praticar a lei de Deus, de justiça, de amor, de caridade. Quando a gente pensa no bem, quando a gente quer fazer o bem, quando a gente procura seguir os princípios de Deus, naturalmente a gente vai se sintonizar com coisas mais elevadas, né? Sempre procurando se lembrar de fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Isso muitas vezes pode ser um termômetro para a gente praticar a pureza de coração,
né? E uma coisa vai puxando a outra. Para a gente purificar o nosso coração, é fundamental o quê? Que a gente seja benevolente, bom com todo mundo, fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de gratificação. Justamente poder ser, evitar o julgamento, praticar o perdão, ser indulgente, né? Então eu sei que é super desafiador, né? Mas muitas vezes a gente tem o hábito de ficar supondo as coisas, né? Ai, a pessoa de repente me fechou no trânsito, ai que folgada, às vezes ela nem viu. De repente, quantas vezes, né, a gente faz algumas coisas que aos olhos dos outros pode ser visto de uma forma ruim e não foi a nossa intenção, né? Então, por que não tentar olhar de uma forma diferente, né? Por quê? A gente quer que sejam indulgentes com a gente, não é verdade? Às vezes a gente tá num dia difícil e de repente é um pouco mais seco com uma pessoa e aquela pessoa pode chegar e ficar ofendida, né? Se ficar lá muito chateada e aí de repente a gente nem consegue alcançar porque nem lembra daquele nosso comportamento. Tamanho um dia que a gente tá mais avoado. Isso acontece, né? Com todos nós. Somos pessoas em processo de evolução. Então a gente tem um longo caminho para percorrer. Mas tendo como norte, como direção, que a gente procure fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para nós, isso já sintetiza muita coisa, né? E isso, naturalmente, faz com que a gente procure, ao fazer para o outro, que a gente não espere recompensa. Para a gente purificar o nosso coração, não vai adiantar eu ficar esperando, eu vou fazer tal coisa para a pessoa, porque aí lá na frente ela vai lembrar e aí ela vai me ajudar. Não, é fazer o bem pelo bem. E na dúvida, né, se a gente fez todo o bem que nos era possível, por que não a gente tentar fazer aquele exercício que o Santo Agostinho fazia todo dia, né? Diziam que ao final da noite, antes de Santo Agostinho dormir, ele fazia uma reflexão diária sobre todos os acontecimentos daquele dia, e aí ele ia ponderando para ver se ele fez todo o bem que ele pôde, né? Aí alguém pode me falar assim, Estela, nessa hora, nem a prece que o meu mentor me fala lá nas orientações eu consigo, porque quando eu vejo eu já dormi. Mas, por exemplo, quando a gente está num transporte público, né? Às vezes a gente fica lá de ouvido ligado na conversa do outro, ou então a gente fica lá nas redes sociais olhando, né, tudo que está acontecendo. Por que não, de repente, usar desse tempo que a gente está lá no ônibus, no metrô, a gente pode, de repente, usar esse tempo para fazer essa autorreflexão, né? Estela, mas eu só vou pro metrô de manhã. Ué, faz a reflexão do dia anterior. Tudo que eu fiz, será que eu fiz o bem para todo mundo? Será que tinha algo a mais que eu podia fazer? Será que tinha alguma coisa que eu não fiz e que eu gostaria de ter feito? Porque, poxa, eu não fiz tal coisa para aquela pessoa, mas eu gostaria que eu tivesse tido um tratamento diferente. Se a gente tiver a busca de refletir sobre isso, vai ser uma forma gradativa da gente ir purificando o nosso coração, né? E também é super importante lembrar que aquelas pessoas, né, que convivem com crianças, que mesmo o espírito daquela criança, sendo um espírito imortal e muitas vezes até mais antigo, né, ter mais encarnações do que os próprios pais e pessoas do convívio da criança, todos nós, para a gente estar aqui na Terra, é porque a gente ainda tem bastante imperfeição, coisas a serem melhoradas, né? Diamantes aí em busca de serem lapidados, né? Sempre aí todos pedras preciosas, porque somos a centelha divina, carregamos, né? Estamos no meio de Deus, né? Afinal, na palavra Deus tem um eu, né? Então, a gente sempre precisa reconhecer toda a importância que é essa encarnação. E especialmente para quem convive com criança, o espírito ele carrega suas imperfeições das vidas pregressas. E justamente por isso, por ele ainda ser criança, algumas dessas imperfeições elas estão adormecidas.
Então, se as pessoas que convivem com aquela criança, né, sejam os pais, os avós, os tios, qualquer pessoa, às vezes mesmo você não tendo criança no seu meio familiar e social, às vezes no seu trabalho, ou às vezes você conhece gente que tem criança, então é importante a gente ter esse conhecimento até para poder ajudar quem não tem essa noção. Aquele espírito, por ele ainda estar num corpo infantil, essas imperfeições elas estão adormecidas de uma forma que, se as pessoas do convívio desse espírito, dessa criança, colocam, né, bons exemplos, conseguem trazer aí um novo panorama, muitas dessas imperfeições, quando elas forem de repente aí reavivarem, conforme a criança vai se desenvolvendo e vai crescendo, de repente elas já vão vir numa proporção menor. Por quê? Por causa que já houve aí todo um trabalho silencioso, né? Mas na busca do bom exemplo, na busca de cultivar os bons pensamentos, né? É aquela coisa, não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça. Se a gente quer que as pessoas da nossa convivência sejam pessoas melhores, tenham uma vibração melhor, isso precisa partir da gente. Para a gente poder ajudar quem está perto da gente a purificar o coração, primeiro a gente tem que purificar o nosso. Ah, Estela, mas eu já sou pura de coração, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhosa. Como assim? A gente tem virtudes? Todos temos, mas a gente sempre vai ter o que melhorar. Afinal, o nosso modelo é um modelo bem especial, que é Jesus. A nossa meta é essa, então a gente não pode se perder aí em pequenas coisas, a gente sempre tem que ir em busca de nos tornarmos a nossa melhor versão, porque na medida em que a gente vai em busca de se purificar, naturalmente as nossas relações elas também vão melhorar, nossas relações pessoais, profissionais e de todas as pessoas do nosso convívio, né? Tem uma história que conta um professor, um sábio, ele começa a incentivar os seus alunos, os seus discípulos, a subirem uma montanha muito íngreme, porque ele falava que logo depois daquela subida, que ia ter um tesouro ali. E quando as pessoas ficam sabendo, né, do tesouro, todo mundo fica enlouquecido e todo mundo quer subir essa montanha. E na medida em que a montanha vai sendo conquistada pelas pessoas, cada um vai subindo na montanha de uma forma. Uns, diante das dificuldades, desistem e nem tentam mais, desistem de tentar ganhar o tesouro. Outros, mesmo com dificuldade, mesmo com receio e tendo que passar aí uma série de ajustes e de dificuldades, continua, segue firme e consegue alcançar o tesouro. Muitas vezes, alguns que conseguiram lá alcançar o tesouro voltaram para tentar ajudar aqueles que estavam lá atrás, mais queixosos, né, e com dificuldade de avançar. A moral dessa história é que, se a gente parar para pensar, a nossa vida pode ser considerada essa montanha, né? Todos nós, independente de como e quando, passamos por desafios aqui. Isso é inegável, né? E aí, se a gente parar para olhar, esse tesouro, de repente, pode ser a busca, né, da gente ter uma vida boa, da gente poder se sentir bem, da gente poder ter uma vida de paz e de felicidade, né? Mas, para a gente poder alcançar isso, a gente vai ter que subir. E para subir, cada um vai num ritmo, cada um vai de um jeito, né? Tem uns que nem vão, tem uns que vão só na queixa, tem uns que vão na queixa, mas vão lá também na força, tem uns que vão com aquela resiliência toda. Não tem um jeito certo. E é assim também com todos nós, né? Não existe um jeito único. Cada um tem um ritmo, cada um tá num percurso e tem um processo evolutivo. Mas o mais importante é a gente se concentrar no nosso percurso, na busca da gente enfrentar as coisas, sempre sabendo que quando a gente purifica o nosso coração, eleva os nossos pensamentos, naturalmente a gente se sintoniza com o nosso mentor, com os espíritos evoluídos e que vão ajudar a gente a enfrentar tudo isso e cada vez mais
e purificando o nosso coração, até a gente um dia só pensar no bem. Isso vai acontecer. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.